sabe o que é uma progressão aritmética? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre progressão aritmética. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula! Vamos começar falando do que é uma progressão aritmética, ok? É uma sequência de números onde a diferença, o que é diferença? É a subtração, resultado da subtração entre dois termos consecutivos, ou seja, um após o outro, é sempre a mesma. Essa diferença, ela é chamada de razão, certo? Aqui tem um exemplo de uma PA. Olha só, 5, 9, 13, 17, 21. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e pegar o segundo termo e diminuir do primeiro, tá? Porque eu disse, né, que são dois termos consecutivos, a diferença entre eles tem que ser a mesma. Então, eu vou fazer 9 menos 5 é 4. 13 menos 9 também é 4. 17 menos 13 também é 4. 21 menos 17 também é 4. E seguindo essa sequência, a minha razão será sempre 4. Tipos de PA. Temos dois tipos, a PA finita e a PA infinita. A PA finita, ela tem o primeiro e o último termo. Você sabe onde ela começa e aonde ela termina. E a quantidade de termos, ela é exata, certo? Na PA infinita, eu não sei quem é o último termo. Eu sei quem é o primeiro, mas não sei quem é o último. Então, aqui eu tenho 15, 9, 3, menos 3 e menos 9, é uma PA finita. Começou em 15 e terminou em menos 9. Essa daqui, menos 6, 1, 8, 15 e 22. E reticências. O que determina a PA infinita são as reticências, que simbolizam o quê? Que eu posso continuar pegando a razão daquela sequência, daquela PA, e ir somando infinitamente, ok? Identificando os termos de uma PA. O que acontece numa PA? A PA, como eu disse, ela é uma sequência. Então, ela tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante. Como que esses termos são identificados? A1 é o primeiro termo da sequência que eu estiver trabalhando com ele. Neste caso é o 5, que foi o primeiro termo que apareceu aqui. O próximo vai ser o meu A2, que naquele caso é o 9, certo? O meu A3 será o 13. O meu A4 será o 17. O meu A5 será o 21. E assim por diante, dependendo da posição que aquele termo estiver dentro da minha sequência. Nesse caso, a minha sequência é infinita. Agora, a gente vai ver a fórmula geral de uma PA. Por que estudar a fórmula geral de uma PA? A gente pode começar uma PA e ir colocando, né, essa razão e somando essa razão infinitamente para achar os termos. Só que algumas vezes a gente precisa procurar um termo que está muito longe na minha PA, muito longe na minha sequência. Aí a gente usa esta fórmula que está aqui. Esta fórmula, ela tem alguns termos que eu tenho que ter em mente o que eles são. O AN é o termo procurado, tá? O termo procurado, ele vai variar de exercício para exercício. Ele pode ser, por exemplo, o quinto termo, o oitavo termo, pode ser o 10º termo, pode ser o 29º termo. Vai depender da posição que eu quiser encontrar aquele termo dentro da PA, mas aí a atividade vai me dizer isso, certo? Quem é o meu A1? O meu A1 é o primeiro termo da minha PA. Então, é aquele primeiro número que eu tenho dentro da PA. Quem é o N? O N é a posição que o termo ocupa dentro da PA. Essa posição do termo vai variar dependendo do que o exercício te pedir. Então, por exemplo, se ele te pedir o quinto termo, o N é 5. Se ele te pedir o 20º termo, o N é 20, ok? E o
que é o R? O R é a minha razão, ok? Então, identificando cada um desses, basta que eu aplique esta fórmula, que é o quê? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Por que eu faço isso? N menos 1 é a posição do termo menos 1, ou seja, para achar o número que vem antes, a posição anterior e multiplicar por R, que é a minha razão, certo? Por isso que é N menos 1, ok? Vamos a um exemplo para a gente poder entender melhor. Sempre que eu for resolver um problema, seja ele qual for, tá? Em matemática, o ideal é que eu sempre retire as informações do meu problema primeiro para depois fazer a atividade. Então, é isso que eu vou fazer aqui com você, tá bom? Para calcular, né, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a N é A1 mais N menos 1 vezes R. Nossa, eu vou ter que decorar isso? Dá uma dica para você. Sempre que você for fazer a atividade, escreva essa fórmula, tá? Olhando do caderno, você escreve essa fórmula. Por quê? Porque aí você vai conseguir gravar aquilo ali. Vai ficar mais fácil, o seu cérebro vai entender aquela fórmula, tá certo? Feito isso, eu vou analisar esses termos que eu preciso para poder começar a minha conta. Então, vamos lá. Quem é o meu AN? O meu AN é quem eu estou procurando. Neste caso, vai ser quem? O meu A9. Por que o A9? Porque eu quero o nono termo. Quem é o meu A1? O meu A1 é o 26, porque é o primeiro termo que vem lá naquela sequência que eu estou analisando. Quem é o meu N? É a posição do termo que eu procuro. Neste caso, é o 9. E quem é meu R? A razão. A razão eu encontro como? Eu pego dois termos consecutivos e faço o segundo menos o primeiro. Neste caso, eu vou fazer 31 menos 26, que é este menos este, ok? Isso aqui vai dar 5. Depois que eu identifiquei cada um desses termos, basta que eu retorne agora naquilo que eu estou querendo fazer, na minha fórmula, e jogar esses dados que eu já retirei lá na fórmula. O meu AN, então, eu vou chamar de A9, porque é o nono termo que eu estou procurando. O meu A1 é quem? 26, mais N, 9 menos 1, importante o parênteses, vezes o meu R. O meu R é 5. Até aí, tudo bem? Então, acompanhe aqui comigo. O meu A9 será 26 mais 9 menos 1 é 8 vezes 5. Já fiz aqui a conta do 9 menos 1, tirei o parênteses. Quem será o meu A9? Vai ser 26 mais 8 vezes 5, 40. O meu A9, então, 26 mais 40, será o 66. E com isso, eu encontrei um dos termos daquela sequência sem necessariamente resolver esta sequência, sem ir colocando a razão até chegar o nono termo. Agora, nós vamos ver a soma dos termos de uma PA. O que seria isso? Seria pegar uma quantidade de elementos de uma PA, seja ela finita ou infinita, porque dá certo para as duas. Só que quando eu tenho uma PA infinita, eu tenho que delimitar. Olha, eu quero só até tal termo. E aí fazer a soma, porque a soma de uma coisa infinita não tem como, tá? Então eu faço ali, né, eu delimito até onde eu quero e aí eu vou calcular a soma desses termos. Também temos uma fórmula para isso. Essa fórmula é SN, ou seja, a soma de N termos, que é a quantidade de termos que eu vou ter ali para somar, vai ser o quê? O meu A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, vezes N, que é a quantidade de termos que eu tenho. Então, vamos transferir isso aqui para baixo. SN é a soma dos termos que eu estou procurando, ok? O meu A1 é o primeiro termo. Depois, o AN
é o último termo da sequência, até onde eu quero que a sequência vá, ok? E o meu N é a quantidade de termos daquela PA. Feito isso, eu posso agora ver, né, o que é cada uma dessas coisas dentro da minha sequência, certo? E aí, quando eu faço isso, eu consigo fazer a soma desses termos, certo? Vamos para um exemplo para poder ficar mais fácil. Dada a PA 2, 4, 6, 8, 10 infinitamente, calcule a soma dos seus 100 primeiros termos. Então, eu quero do A1 até o A100, tá? Para poder fazer o cálculo disso aqui, beleza? Só que para isso, eu preciso encontrar quem que é o A100, porque senão eu não vou saber resolver isso aqui, tá? Eu preciso saber quem é o A100 e aqui eu não tenho quem é. Como é que eu descubro? Pela fórmula, né, de achar o centésimo termo dessa sequência. Então, olha só, eu posso fazer isso ou eu posso ir pela lógica ali também, eu vou pela fórmula para que vocês, né, entendam melhor aqui, tá certo? Então, olha só, vamos usar primeiro essa fórmula aqui, ó. A N é A1 mais N menos 1 vezes R, é para achar o meu A100, tá? Então, o meu A100 eu estou procurando, ok? O que mais que eu preciso? O meu A1. Quem é o A1? É 2. Quem é o meu N? É 100, porque eu quero os 100 primeiros termos da sequência. E depois eu preciso de saber o meu R. Quem é meu R? É a razão. Como é que eu faço isso? 4 menos 2. Eu peguei esse menos esse, tá bom? Aí 4 menos 2 aqui vai dar 2, só para não embolar aqui, tá joia? Vamos colocar isso lá na fórmula. O meu A100, que é o que eu estou procurando, vai ser o A1, que é 2, mais N menos 1, ou seja, 100 menos 1 vezes o meu R, que é 2, ok? O meu A100 será 2 mais 100 menos 1, vai dar 99 vezes 2. O meu A100, então, será 2 mais 99 vezes 2, 198. O meu A100, então, 2 mais 198, 200. Achei o centésimo termo dessa sequência, tá bom? E aí, agora, eu vou para o que realmente está sendo pedido, que é o meu SN. Relembrando, SN é o meu A1, ou seja, o meu primeiro termo, somado com o meu AN, que é o último termo, vezes N, que é a quantidade de termos que eu tenho, dividido por 2. Agora é só substituir esses valores, cada um no seu devido lugar. O meu A1 é 2, mais o meu A100, né? Porque o meu AN ali é o A100 que eu quero, é 200, vezes o meu N, que são 100 elementos, dividido por 2. Como aqui eu tenho uma multiplicação entre este parênteses e esse 100, eu posso vir aqui e cancelar o 2 com o 100, sobrando apenas o 50 lá em cima e aqui embaixo vai sobrar 1, tá? Vamos continuar o nosso cálculo. 2 mais 200, 202. Que eu vou fazer 202 vezes 50. E com isso vamos encontrar 10.100. Então, a soma dos 100 primeiros termos dessa sequência dá 10.100. Bom, pessoal, e assim terminamos essa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também seu like para nos ajudar. E escreva nos comentários o que você achou sobre essa aula de progressão aritmética. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!